Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo de pré-jogo. Hoje tem partida importantíssima, um confronto direto de times que estão mais uma vez brigando, no caso do Vasco mais uma vez, né? Para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai visitar o Santos lá na Vila Belmiro, um ambiente que promete ser muito hostil hoje para tentar buscar esses 3 pontos e se afastar ainda mais dessa zona de risco, dessa zona de perigo. Antes de trazer informações sobre essa partida, tudo que tá rolando no Vasco, aquela moral, deixa o joinha e se inscreve no canal Vascaíno Cerrado, beleza? Agora vamos falar de futebol, vamos falar do Vasco, 25ª rodada. Ontem eu trouxe aqui que o Bahia perdeu para o Flamengo por 1-0 e ficou ali com 25 pontos, o Santos tem 24, se o Vasco vence, olha só a importância, o Vasco vai a 29 para 25, que é o Bahia, o primeiro time na zona. O Vasco abre 4 pontos do primeiro time na zona, são 2 rodadas para poder tirar essa diferença. Mesma coisa o Santos, o Vasco abre 5 pontos do Santos, então, além de que pode alcançar alguns times que estão ali, como o Internacional. O Internacional perdeu jogando em casa ontem para o Atlético Mineiro por 2-0, entrou com o time reserva, é verdade, né, por causa da Libertadores, e apesar de ter feito um primeiro tempo onde amassou o time titular do Atlético Mineiro, no segundo tempo não conseguiu manter o ritmo e perdeu por 2-0, um gol do Hulk, né, de bicicleta, meia bicicleta ali, e do Igor Gomes, o Atlético, que foi a 40 pontos, está aí pontuando no Campeonato Brasileiro e chegando próximo ali do G4, chegando para brigar por vaga na Libertadores. E aí o Inter fica ali estacionado com 29 pontos. Tinha aquele negócio de eu falar assim, não vou botar o Inter na disputa não, porque ele tá brigando pela Libertadores, tem 20, daqui a pouco bota o time titular e dispara no campeonato. Não é bem assim não, filho, não é bem assim não, vou deixar assim, se tá no meio do bolo tem que citar assim, porque o Vasco ganhando passa o Inter, porque o Vasco passa em saldo de gols, tem 1 gol a mais que o Inter, e de vitória, porque o Inter e o Vasco tem 7 vitórias cada um. O Vasco vai, que não tem esse negócio de, vou tirar o Corinthians, vou tirar o Inter. Se tiver no bolo, a gente tem que colocar também, independente do time que tem, e ainda vai estar focado numa final, pode cair no Campeonato Brasileiro. O Inter vai chegar no momento que vai ter que escolher, foca na Libertadores e cai para a segunda divisão, corre o risco de cair para a segunda divisão, ou bota um time titular no Campeonato Brasileiro para não cair e corre o risco de perder uma Libertadores. Aí ema, cada um com seus problemas. O fato é que o Vasco pode passar o Inter em caso de vitória em cima do Santos hoje, e o Cruzeiro joga com o América, o Vasco pode passar o Cruzeiro também tem 29, o Cuiabá venceu, esse abriu, esse foi para 32, aí ficou mais difícil. Outro time que jogou ontem, o São Paulo pegou o Corinthians, é o nosso próximo adversário. São Paulo venceu de virada o Corinthians, se afastou daquela zona de risco também. Porém, o São Paulo tem 3 desfalques agora para encarar o Vasco. 3 jogadores que tomaram o 3º cartão amarelo. Rafinha, Caleri e o Beraldo. 3 titulares, jogadores importantes aí para o Dorival Júnior. O Vasco tem jogadores pendurados hoje também. 3 que eu sei é o Léo Jardim, o Prachetes e o Paulinho, que estão jogando pendurados também. Há um tempão não tomam o cartão. Se tomar, estão fora do jogo contra o São Paulo, beleza? Então tá aí a situação do São Paulo, do Internacional. O Cruzeiro joga hoje, como eu falei, né? E tem o Vasco. O Vasco encara o Santos às 16 horas, com transmissão pela Rede Globo para algumas capitais e para o Rio de Janeiro. E no Premier para o Brasil inteiro. O jogo, como eu falei, às 16 horas, muito calor, como está fazendo calor no Brasil inteiro, e uma situação bem adversa o Vasco vai encarar. Poucos torcedores, só 500 ingressos para a torcida do Vasco. A torcida do Santos está mobilizada, encheu o treino ontem para poder dar uma força para o time, tem promessa de bicho, 1 milhão para dividir entre os jogadores, foram à CBF, fizeram palestra, estão fazendo desse jogo o jogo da vida, porque sabe, se ganhar do Vasco hoje, sai da zona de rebaixamento. Por que sai da zona de rebaixamento? Porque ele passa o Bahia e passa o Vasco. Aí vai ficar o Bahia na zona e o Goiás. Aí a gente vai ficar dependendo do resultado de segunda-feira. Se o Goiás vencer o Botafogo, por exemplo, ou empatar, a gente volta para a zona de rebaixamento. Então é importante, primeiramente, não perder para o Santos. Para não deixar o Santos passar o Vasco.
É um jogo de 6 pontos. Não perder para o Santos é um primeiro passo. Buscar uma vitória aí, cara, seria o céu, porque são 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, onde a gente não conseguiu isso em um turno inteiro, né, seu Barbieri? Né, seu Luiz Melo? Então é isso. A gente vai para uma batalha campal hoje, e é assim que eu quero que os jogadores do Vasco entrem em campo, para uma final de campeonato, né? O retrospecto traz um equilíbrio muito grande, são 27 jogos, 44 vitórias do Vasco, 38 empates, 45 vitórias do Santos. O Vasco ganhar hoje, empata tudo, né? E a provável escalação do Santos vem com o João Paulo, 3 zagueiros, que é o João Basso, Joaquim, Dodô, e Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean, Lucas Lima e Kevson. No ataque, Soteldo e o Marcos Leonardo, que é o moleque da base que tem jogado, tem feito um bom campeonato e é fazedor de gols, viu? Se eu não me engano, foi ele que fez o gol da vitória do Santos lá no São Januário, no primeiro turno. E no time do Vasco, a provável escalação, sem o Rossi nem viajou, sentiu a posterior da coxa direita. A gente tem o Peck para substituir o Rossi, essa é a provável escalação. Léo Jardim, Puma, Medel, Léo e Piton. No meio de campo são 4 jogadores, que é o Zé Gabriel, o Praxedes, Paulinho e o Payet, ou o Marlon Gomes, um desses dois entram, né? E no ataque, o Peck junto com o Verrete. Essa é a provável escalação do time do Vasco para hoje. É o que eu falei. É um jogo importantíssimo, é um jogo de 6 pontos. Não perder é muito importante, mas buscar uma vitória vai trazer mais tranquilidade para o Vasco para a sequência do Campeonato Brasileiro. A gente pega o São Paulo, né, que foi campeão da Copa do Brasil, mas que agora voltou o foco para o Campeonato Brasileiro e vai desfalcado. E depois a gente pega o Fortaleza em casa. O Fortaleza está disputando uma semifinal de Sul-Americana, joga com o Corinthians durante a semana, mas depois vai pegar o Vasco já, se tiver passado, não sei se vai estar focado em final. É um adversário carne de pescoço, o Fortaleza, e depois joga com o Flamengo e o Internacional. São os 4 jogos que a gente vai fazer no Rio de Janeiro, nesse mês, nesse mês 10, né? A gente teve um excelente mês 9, onde o Vasco buscou um empate, 3 vitórias, e agora é buscar vitórias jogando no Rio de Janeiro para a gente sair dessa situação e aí, quem sabe, visar outra situação, que é a briga por uma vaga na Sul-Americana, e os vascaínos mais otimistas que falam em pré-libertadores. Isso vai depender muito do jogo de hoje. Se rolar um empate ou uma derrota, fica difícil, é só focar mesmo para não cair. Se rolar uma vitória, aí é pensar mais alto, é pensar em coisas melhores, que é onde o vascaíno tem que estar. O vascaíno tem que estar pensando em Libertadores, em ter um time com campanhas mais sólidas na primeira divisão, parar com essa história de ficar brigando para não cair, né? E aí depois os outros problemas, que são problemas extra-campo, a gente vai discutindo ao decorrer da temporada. Que não pode ser deixado de debater os problemas de gestão, os problemas políticos por causa de resultados. Nem quando são ruins, nem quando são positivos. Cobranças, elas têm que existir, assim como os elogios, né? E pontuar as coisas que são feitas corretamente, certas, acertadamente, como foi a segunda janela do Vasco, como foi a contratação do técnico Ramon Dias, como foi a vinda do Paulinho, do Medel, enfim. Então é isso. O papel do vascaíno é cobrar e, quando a bola rolar, torcer e tomara que com uma vitória para a gente voltar com mais um fim de semana feliz. Porque já tem uns 2, 3 finais de semana que a gente tá... o Flamengo eliminado, vice na Copa do Brasil, é o Vasco goleando o Fluminense, é o Vasco goleando o Curitiba, foi o Vasco vencendo o América. Já estamos ficando mal acostumados. Curte o vídeo, deixe sua mensagem. Desejar para você um domingo abençoado com vitória do Vascão. Se você acredita nela, deixa o joinha e a sua mensagem, tá? Se inscreve no canal. Saudações vascaínas. Fique com Deus, que é muito importante.